assim mais celebrados dentro da academia, ciências exatas, matemática, engenharias, etc. Newton já foi um grande estudioso da Bíblia nos seus dias. E estudou muitas das profecias de Daniel, e foi assim uma das primeiras mentes brilhantes que analisa o aspecto, além do aspecto histórico, o pensamento preditivo acerca de muitos dos escritos do Apocalipse, inclusive em relação às 7 igrejas. Este é o escopo do nosso estudo: introdução, encerramento e as 8 visões. Eu espero que até no próximo domingo nós consigamos concluir o estudo das igrejas, para então entrarmos no estudo dos selos. Nós já vimos que o Apocalipse foi apresentado em forma de quiasma ou espelho, de forma que as visões se ajustam umas às outras. Uma sequência muito interessante. Essa primeira fase das cartas são cartas que João escreveu a igrejas que haviam nos seus dias. Semana passada nós estudamos acerca de Éfeso, e hoje nós vamos começar o estudo de Esmirna. E você se lembra que essas mensagens têm aplicação para diversos aspectos. Elas servem do ponto de vista contemporâneo para aquelas igrejas daqueles dias, elas servem para você e para mim, e elas servem para a igreja ao longo da história. Vamos, portanto, às cartas, e aqui uma breve recapitulação da carta a Éfeso. Período para que essa carta caiba dentro dessa visão profética. Os estudiosos dividem o período da carta de Éfeso até o final do 1º século. Então veja, esta atitude da igreja, essas características ressaltadas na carta à igreja de Éfeso, elas se aplicam muito bem ao 1º século. E especificamente ao 1º século. Aí você poderia perguntar assim, mas por que o ano 100 e não o ano 150? Por que não o ano 110? Por que os estudiosos fixam o período dessa carta ali de 31 até 100? Por uma razão simples. Porque do ponto de vista dos estudiosos, historiadores que analisam as profecias, e você vai concordar com isso, e aí esse acaba sendo assim um entendimento geral dos crentes através da história, através dos séculos, aquele período é fixado ali porque aquela é a igreja apostólica. É a igreja que está no mundo, funcionando enquanto os apóstolos ainda estão vivos. E como João morre lá no ano 103, na cidade de Éfeso, eles entendem que quando chega o ano 100, a igreja começa a passar por uma outra etapa. E eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa que nós falamos 2 semanas atrás. Compare a igreja a golfinhos num grande espetáculo. Golfinhos que saltam da água. Não é que durante o tempo de Esmirna, nós também não tivéssemos uma igreja pregando o evangelho. Nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Nos nossos dias, a igreja continua pregando o evangelho. É uma igreja também vigorosa na pregação do evangelho em algumas coisas. Por exemplo, hoje nós temos uma televisão anunciando as boas novas de Cristo. No tempo apostólico eles não tinham. Então nós também temos realizado alguma coisa. Só que, por que eu chamo a atenção para os golfinhos, para uma imagem que facilita a nossa compreensão? É porque naquele período histórico, as características que mais se projetavam eram aquelas referidas na carta de Cristo especificamente para aquela igreja. Então é nesse sentido que a igreja de Éfeso, naqueles versos, quando você olha a descrição de Cristo para ela, ela se aplica mais à igreja daquele tempo. Cristo é apresentado como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que nós vimos que são aqueles que abrem a sua voz a favor do evangelho, você e eu. Ele anda no meio da igreja e por isso nós somos abençoados ao longo de toda a história com a certeza de que Cristo não apenas caminha conosco, mas ele sustenta a sua igreja, ele limpa a sua igreja.
Ele provê salvação, Ele provê cuidado, Ele nos provê todas as coisas. Você sabe disso. Sem Ele, nós não poderíamos sequer caminhar nesse mundo de cabeça erguida. Dependemos dEle para tudo. Cristo elogiou a igreja do primeiro século porque ela foi uma igreja perseverante, paciente, amorosa, incansável, trabalhadora, fiel, não esmoreceu, provou os ensinadores, não aceitou ensinos falsos, odiou os nicolaítas, que ensinavam que a lei de Deus podia ser quebrada e que práticas sensuais podiam ser aceitas dentro do seio da fé. Mas Cristo ainda disse assim para os crentes: se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o seu castiçal. E reprovou a igreja, porque em algum momento ela havia abandonado o seu primeiro amor. Mas Cristo prometeu a essa igreja que se ela fosse fiel, eles comeriam da árvore da vida. Acho que acabou a bateria aqui, passa para mim daí. Vamos então à igreja de Esmirna. Veja que as características agora vão mudar um pouco. Essa igreja é a igreja que durou, segundo vamos estudar e você vai ver as razões por que ela é considerada nesse período, do ano 100 até o ano 313. Essa palavra Esmirna significa aroma agradável, cheiro suave. Foi uma igreja que enfrentou grandes dificuldades. Das cartas às igrejas, essa é uma igreja que não teve nenhuma repreensão. E nós vamos ver a razão disso. Vamos ver como foi Esmirna. Passa para nós um videozinho aí, só para você ver como é essa cidade. Nós temos um vídeo para isso. Esta é a moderna cidade de Esmirna. Esse portão é a entrada do Ágora, um grande mercado que havia lá no primeiro século. Estas são ruínas do Ágora. Das cidades que receberam cartas de Cristo, Esmirna hoje é Izmir. É a mais próspera de todas as cidades daquelas que receberam cartas na atualidade. É a terceira maior cidade da Turquia. Em torno das ruínas do que foi a cidade antiga, se elevou ali uma próspera cidade. Essa igreja que recebe a carta no segundo século, ela foi uma igreja que sofreu muito. Vejamos a carta que Cristo enviou a ela. Cristo se apresenta, volta por favor. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, Jesus está fazendo uma alusão em relação a si mesmo.
Ele está dizendo que antes dele, nada existiu. E depois dele, nada haverá. E aí ele identifica que esse ser eterno, portanto, porque se antes dele nada houve e depois dele nada haverá, então ele está dizendo que ele é eterno. Há informação de que esse Deus eterno é que morreu e reviveu. Avança um pouquinho. Não é a primeira vez que nós vemos isso na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, Isaías já fazia referência a isso. Deus está dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Às vezes a gente imagina que muitas das revelações, elas estão contidas apenas no Novo Testamento, mas eu já disse para vocês que quem explica para nós o Novo Testamento, especialmente o Apocalipse, é o Velho Testamento, porque a mensagem já estava contida lá. Ou seja, não fazia sentido que muitas heresias fossem introduzidas no seio da fé quando a igreja nasce, a igreja cristã, depois da morte de Cristo. Porque os ensinamentos judaicos ali estavam para dar sustentação a essa fé. E você se lembra que uma grande dúvida dos discípulos, quando Cristo morre, as esperanças deles se desvanecem. Eles entenderam que tudo havia acabado na morte de Jesus. E quando você lê os evangelhos, você percebe que no domingo havia 2 discípulos que caminhavam voltando para casa, indo para Emaús. Lembra-se desse episódio? Quando eles caminhavam voltando para casa, um estranho se apresenta entre eles e pergunta para eles, do que vocês estão falando? E aí os estranhos dizem para esses 2 homens que estão voltando para casa, dizem para aquele estranho assim, você porventura é o único peregrino que estava em Jerusalém e não soube o que aconteceu aí esse final de semana? Acerca de Jesus Cristo, homem poderoso, homem profeta, que fazia grandes obras de Deus, como é que ele foi assassinado pelos principais, pelos sacerdotes, com autorização do Império Romano? Então Cristo abre a ele as Escrituras. Que Escrituras eram aquelas? O Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento só começaria a ser escrito uns 20 anos depois. Não havia Novo Testamento ainda. Então as Escrituras do Antigo Testamento é que podiam ser usadas para, até que o Novo Testamento começasse a ser escrito, para que a nova fé pudesse fincar os seus pilares, as suas crenças fundamentais. Avança. Havia um elogio para essa igreja. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. De que tribulação Deus está falando? Para aquela igreja que existia nos dias em que a carta foi enviada, se você estudar a história, você vai ver que de 81 até 96, um homem por nome Domiciano. Domiciano havia subido ao império de Roma. E durante o reinado dele, ele estabelece adoração aos imperadores. Todas as pessoas deviam se curvar diante de estátuas. Teve inclusive uma estátua de Domiciano que eu mostrei ali. Avança um slide, por favor. Essa é a estátua. Esse é o imperador Domiciano que governou de 81 a 96. Então, na cidade de Esmirna, quando as pessoas passavam diante dessas imagens dos imperadores de Roma, elas obrigatoriamente tinham que se inclinar diante dessas estátuas. E se não fizessem isso, elas estavam condenadas à morte. Agora imagine você, um crente, vivendo nesses dias. Um novo prefeito assume a cidade aí e manda colocar altares com o busto dele em diversas praças, e todas as vezes que você passar por uma praça dessa, você tem que se inclinar diante daquela estátua. E havia soldados vigiando as pessoas que passavam.
E se não se inclinasse, eles eram assassinados. Volta um slide, por favor. Cristo está dizendo: eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza, ou seja, a dificuldade com que você enfrenta as suas lutas. Mas você é rico. Você é rico porque você tem experimentado uma vida ao meu lado. Essa é a riqueza do crente. A riqueza do crente consiste no fato de que, apesar daquilo que nos circunda, apesar das dificuldades que eventualmente nós enfrentamos, se você caminha de mãos dadas com Cristo por essa vida, há promessas fantásticas de Deus acerca de você. A sua água não faltará, o seu pão será certo, durante o dia, no maior calor, uma nuvem vai cobrir você, à noite, nas noites escuras em que você não consegue caminhar, uma luz se apresenta na sua frente para te conduzir. Essa é a experiência do crente. E é nesse sentido que nós não podemos nos desesperar diante assim das aflições da vida. Cristo está profundamente preocupado com a sua igreja ao longo da história. Então ele oferece à sua igreja, aos fiéis de todos os séculos, uma esperança inapagável. A esperança de que ele caminha conosco. E para isso ele envia cartas, para nos dar essa segurança. Mas além da tribulação, além de saber que nós podemos ser ricos nele, naquela igreja havia um grupo de blasfemos, que se consideravam judeus e não eram. Eles eram, na verdade, sinagoga de Satanás. Imagina isso. Você vivendo num tempo da história em que pessoas se declaram fiéis, companheiros seus, que caminham na direção do céu, mas são mentirosos. Estão, na verdade, envolvidos com práticas de fé, cujo grande objetivo é desviar você da fé. A esses, Deus chamou de sinagoga de Satanás, porque eles não estão fazendo a vontade de Deus. Eles estão apresentando uma outra porta para você entrar, que não é Cristo. Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Mas, naquele tempo, havia uma outra comunidade que dizia estar vivendo os princípios da fé, que estava apresentando outras alternativas. Você e eu conhecemos o que é isso, nós temos experimentado isso nos nossos dias. Ou seja, embora aquele golfinho se destaque lá no tempo de Esmirna, ele continua presente na igreja do nosso tempo. Nós temos hoje mais de 1000 confissões religiosas que se dizem cristãs. Como é que pode haver essa grande diversidade de credos, se a Bíblia afirma que só há uma fé, um só Senhor e um só batismo? Como isso é possível? Só há uma possibilidade. Há muitos mensageiros que estão soprando a trombeta com um sonido errado. Estão tocando uma outra música. Não estão andando no caminho de Deus. Pegam as escrituras e torcem os textos bíblicos, ensinando doutrinas que são doutrinas de homens e não doutrinas de Deus. Isso aconteceu lá no tempo de Esmirna. Imagine a dificuldade daqueles nossos irmãos, tendo que viver a fé em Cristo de forma pura, tendo que enfrentar as perseguições do Império Romano, e além disso, tendo que enfrentar irmãos da igreja, que estavam oferecendo tributos a Satanás. É isso que Cristo está dizendo.
aqueles que se declaram a si mesmos judeus, ou seja, gente da fé, e não são. Eles são, na verdade, sinagoga de Satanás. Como esse ensinamento valia para aqueles dias e vale para você, hoje e para mim, nós precisamos estar assim de olhos abertos. Para, entre tudo aquilo que nós ouvimos, Paulo já dizia isso, examinai tudo, mas retende aquilo que é bom, aquilo que está de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Vamos avançar um pouco mais. Advertência: não temas as coisas que tens de sofrer. Como não temer? Como não temer se o simples fato de não me inclinar diante de uma estátua do imperador determina a minha morte? Como não temer? Mas esse era o conselho de Cristo: não temas. Porque, na verdade, você vai passar por dificuldades. Veja só: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Queridos, por que é que Deus tem que permitir isso? Por que é que Deus tem que permitir o sofrimento na vida dos crentes? Para entender isso, você tem que ter consciência de que nós estamos vivendo um grande conflito. Há dois senhores com bandeiras erguidas. Um deles é aquele que desafiou o trono de Deus no céu, Satanás. E de lá ele foi expulso com 1/3 dos anjos. Até que num dado momento eles vieram a esse planeta, tentaram os nossos primeiros pais, e a rebelião ficou confinada a esse planeta no universo. E Cristo diz que esse ser, esse anjo caído, ele é o acusador. E Deus é justo. Então sabe o que é que ele pode dizer, esse anjo lá nas cortes celestiais? Ele pode dizer assim: olha, esse homem, essa mulher, eles só permanecem fiéis, só permanecem na fé, porque eles não sofrem nada. Mas o dia que ele sofreu uma perseguição, uma doença na família, o dia que perdeu um filho ainda jovem, você vai ver esse homem e essa mulher que estão na igreja dizerem que a comunhão com o Senhor não vale nada. A experiência de Jó é exatamente isso. Lembram-se de Jó? Quando o representante desse planeta, até a morte de Cristo, Lúcifer foi o representante desse planeta. Ele chega lá nas cortes celestiais e Deus diz para ele assim: você viu lá o meu servo Jó? Ele diz assim: eu vi. Você viu como ele é fiel? E dizia Satanás para Deus: é claro que ele é fiel, o Senhor deu a ele tudo que é possível dar. Mas tira o que ele tem, que o Senhor vai ver que ele vai blasfemar do Senhor. Deus disse: então vai, faça o que você quiser. Não toque na vida dele. O mal não procede de Deus, em nenhuma hipótese. O mal vem do príncipe das trevas. Todas as vezes que Deus lança juízos na terra e que trazem sofrimentos, Ele antecipa o que acontecerá ao seu povo. Deus não traz sofrimento, Deus não traz doença, Deus não traz câncer, Deus não traz morte, não traz acidente. Isso tudo é resultado de nós estarmos vivendo nesse planeta que é o palco do grande conflito. E como esses crentes estavam nesse palco enfrentando o inimigo, e como havia o risco do inimigo dizer assim: Deus é injusto, esses homens e essas mulheres que Ele está salvando, só estão sendo salvos porque não passaram pelo fogo da perseguição, porque se passassem, tombariam na fé. Então Cristo adverte: você terá que experimentar as provas, mas quando você estiver experimentando as provas, fique de pé. Essa é a ideia.
História eclesiástica, Eusébio de Cesareia, olha o que ele diz. Eis que os que se postavam à volta ficaram tomados de assombro ao vê-los lacerados por chicotadas, expondo o próprio sangue e as artérias, de modo que a carne encerrada nas partes mais internas do corpo e as próprias entranhas ficavam à vista. Eles eram deitados sobre conchas do mar e sobre pontas afiadas de lança sobre o chão, e depois de passar por todo tipo de punição e tormento, eram por fim lançados às feras. Isso aqui não é figura de retórica, não. Isso aqui é um livro de história do 3º século. É a isso que os nossos irmãos foram sujeitos naquele tempo. Havia um homem, Policarpo. Durante 40 anos, Policarpo foi bispo em Esmirna. Quando chega a metade do 1º século, próximo dos anos 160, um grande número de assassinatos aconteceu em Esmirna. 70 anos atrás, Cristo havia advertido acerca daquilo. E os irmãos convenceram Policarpo, o pastor da igreja de Esmirna, para que ele saísse da cidade e fosse para o campo. Mas Policarpo não queria deixar os irmãos, porque ele tinha medo que alguns vacilassem. Então, ao invés de sair e ir para longe, porque ele poderia ter feito isso, ele saiu da cidade e foi para uma propriedade que ficava muito próxima de Esmirna. 3 dias antes do seu martírio, ele teve um sonho. E quando ele acordou de madrugada, quem registra isso é Eusébio de Cesareia na Patrística. Quando ele acordou de madrugada, ele sonhara que grandes chamas o envolviam. Quando ele acordou de manhã, ele compreendeu que aquilo era uma revelação do Senhor e que ele de fato haveria de tombar. Na sexta-feira seguinte, isso era começo da semana, uma quarta, terça ou quarta-feira possivelmente. Na sexta-feira, alguns homens chegaram onde ele estava para prendê-lo. E Eusébio de Cesareia diz que ele desceu calmamente do aposento superior da casa onde ele estava, pediu que fosse preparado um jantar para os seus algozes, para os soldados que vieram prendê-lo. Enquanto o jantar era preparado e os homens comiam, diz a história que Policarpo foi para um aposento ao lado. E naquele aposento, em voz alta, ele orou durante 2 horas. E diz a história que Policarpo orou em voz alta, citando os nomes de todos os crentes de que ele se lembrara que havia na região de Esmirna e em outras regiões da Ásia. Os homens o levaram. Policarpo já era um senhor de quase mais de 80 anos nesse momento da história, nesse momento da vida. Quando Status Quadratus, que era o representante do poder de Roma em Esmirna, o viu, ele entendeu que um homem de porte tão nobre, tão sério, tão devotado, não merecia a morte. Então ele implora isso que você está vendo aqui. Dizia Status Quadratus: jura pela sorte de César, arrepende-te, diz, fim aos que rejeitam os deuses de Roma e os imperadores. Mas Policarpo, com semblante grave e sóbrio, e com um suspiro, olhou para o céu e disse: fim aos ímpios. Outra vez insiste o representante de Roma: jura e soltar-te-ei, insulta a Cristo. Policarpo, porém, respondeu: 86 anos tenho-lhe servido, e ele nunca me fez mal nenhum. Como posso agora blasfemar meu rei que me salvou? Diz a história que estas foram as últimas palavras de Policarpo: bendigo-te por teres me considerado digno deste dia e hora,
de fazer parte do número dos mártires e do cálice de Cristo, até a ressurreição da vida eterna. Aceita-me como um sacrifício, por intermédio do sumo sacerdote eterno, Senhor Jesus Cristo. No momento que termina a grande assembleia, toda a multidão grita pedindo para que ele fosse entregue às feras. Mas aquele horário já era muito tarde, isso era um sábado à tarde, final do dia. E disseram aqueles que cuidavam das feras que naquele horário já não podiam mais soltar as feras, porque era perigoso. Já havia passado o horário em que eles faziam essas coisas. Mas a multidão estava enfurecida e queria a vida de Policarpo. Então pediram que ele fosse amarrado e fogo ateado a ele. Quem registra isso é Eusébio de Cesareia, ouvindo a história daqueles que presenciaram o fato. Dizem que amarraram a ele, e ele disse: não precisam me amarrar, porque eu não vou fugir, permanecerei aqui. Então não o amarraram. Colocaram gravetos à sua volta, e o incendiaram. Mas por incrível que pareça, por milagre de Deus, a história diz que o fogo fez 2 grandes voltas, e deixavam no meio Policarpo, sem ser incendiado. Até que em um determinado momento, um dos soldados tomou um punhal e atingiu Policarpo no coração. E diz a história que o sangue de Policarpo apagou a fogueira. E depois eles novamente acenderam o fogo, até que Policarpo foi consumido. Esse é um quadro que retrata exatamente esse momento. As chamas labaredas em torno de Policarpo, mas não conseguiam queimá-lo. Cristo destaca que eles teriam uma tribulação de 10 dias. 10 dias proféticos são 10 anos. E isso de fato aconteceu. Quando Caio Aurélio Valério Diocleciano Augusto assume o trono, ele estabelece a mais sangrenta perseguição oficial do Império Romano, de todos os tempos. Maior do que as perseguições de Nero, maior do que as perseguições de Domiciano. As mais severas perseguições, os 10 dias, os 10 anos, os decretos que vão de 303 até o ano 313. Veja só, para uma igreja sofredora que está enfrentando a morte, qual é a promessa de Cristo? Quem tem ouvidos, ouça. Quem está disposto, quem tem interesse em ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, Policarpo, ainda que você esteja entregando a sua vida, não se preocupe. Porque o dano da segunda morte, que é eterna, este você não receberá. Aqueles que permanecerem na fé, apesar do enfrentamento com o demônio, esses terão vida eterna, não sofrerão o dano da segunda morte. Eu volto à experiência de Jó. Quando nós não desistimos de Deus, quando permanecemos fiéis até a morte, a certeza é que nós receberemos a coroa da vida. Então eu não posso garantir a você o que Cristo não garantiu. Cristo disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas estejam de cabeça erguida, que haja bom ânimo no coração de vocês, porque eu venci o mundo. Numa outra ocasião ele diz assim: se estão fazendo isso com o madeiro seco, se referindo à própria morte, aos insultos que ele recebeu, às bofetadas, às cusparadas, a coroa de espinhos, se estão fazendo isso ao madeiro seco, o que é que vocês acham que eles vão fazer com a erva verde? Vocês,
que aceitaram a fé, que ainda não estão prontos para suportar a luta que eu enfrentei. Como vocês estão assim no meio do conflito, muitas vezes, para provar para o universo que eu sou justo, eu vou ter que permitir que você sofra. Mas quando você estiver sofrendo, você precisa ter certeza de uma coisa: eu estarei do seu lado. Quando você estiver atravessando o vale da sombra da morte, esteja certo de que eu estarei sustentando você. Nos momentos mais difíceis da vida, conhece aquela poesia dos pés que caminham na areia? Que há um momento que a pessoa só vê duas pegadas, e diz assim: Senhor, nos momentos mais duros da minha vida, o Senhor me deixou sozinho. Cristo diz: não, aqueles são os momentos que eu carreguei você no colo, porque você não conseguiria caminhar sozinho. Essa é a experiência da igreja de Esmirna. Jesus Cristo é especialista em ressurreição e vida. Ele ressuscitou a si próprio e já fez o mesmo com várias outras pessoas. Sua maravilhosa promessa à igreja de Esmirna é perfeitamente confiável. É nesse sentido que aquele que é o primeiro e o último, como ele sabia que a igreja de Esmirna teria que enfrentar a morte, ele anuncia isso no início da carta: eu estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Então, ainda que você enfrente a morte e a dificuldade, eu quero que você tenha a certeza absoluta de que você terá a vida eterna. Sabe o que é interessante, queridos? Eu vou antecipar isso era para uma das outras vezes, mas como a gente tem que acabar em mais 5 minutos, vou contar uma coisa para você. O pior já passou. Sabe por que eu digo isso? Porque quando nós estudamos as cartas, quando nós estudamos o Apocalipse, nós ouvimos falar de algumas sangrentas perseguições. A perseguição dos dias de Esmirna foi cruel, mas ela não pode ser comparada à perseguição dos dias de Tiatira. Aí, o poder que se estabeleceria do ano 538 até 1798, 1260 anos. Durante esse período, diz o Senhor na sua palavra, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne restaria. A fé seria extinguida na terra. Aquele foi o pior período. Mas há um momento final da história. Mas a promessa de Deus é que toda a perseguição que aconteceu no passado, ela não se repetirá no futuro. Haverá uma grande tentativa de aniquilar a fé num futuro próximo. Mas sabe qual é a promessa? É de que nesse momento final, em que uma nova perseguição entrará pelas portas da igreja, nesse tempo, nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça. Por que é que Deus faz isso? É porque Ele já permitiu ao demônio realizar na história da fé tudo aquilo que aprouve a ele. Portanto, uma perseguição mais não faria sentido. Ele já perseguiu a muitos e esses se mantiveram firmes no Senhor. Você vai perceber na história das igrejas que as táticas do inimigo vão mudando em cada uma delas. A forma como ele age na igreja de Éfeso naquele tempo não é a mesma de Esmirna. No tempo de Éfeso, ele tenta desestimular alguns colocando doutrinas falsas dentro da igreja. Isso ele de novo faz no tempo de Esmirna. No tempo de Éfeso, alguns fraquejam na fé porque haviam perdido o primeiro amor. Mas a perseguição do primeiro século não foi tão implacável quanto a perseguição do segundo século.
Então, no segundo século, ele resolve perseguir e acabar com a fé. Essa era a intenção dele, mas ele não consegue fazer isso. Então, eliminar todos da fé com uma nova perseguição, nos nossos dias, não faz sentido. Esse filme já foi no passado. Então, nos nossos dias, ele tenta nos desestimular da fé com outras coisas. Com a falsa ilusão de que, embora estejamos na fé, nós nos consideramos, no tempo de Laodiceia, ricos, absolutamente confortáveis, como se de fato estivéssemos vivendo a fé. Mas você vai perceber na carta à igreja do nosso tempo, que nós estamos, na verdade, cegos. Estamos precisando de colírio para ver. Porque as nossas práticas religiosas não são legítimas, não são genuínas. Elas são muito fracas, muito frágeis, quando comparadas ao que viveram os nossos irmãos. Porque a gente vem à igreja, e você é testemunha disso. A gente vem à igreja numa quarta-feira à noite, vem num domingo à noite, vem numa terça-feira de manhã de oração, 6:30 da manhã, ou 6:30 da tarde, ou numa quinta. E a igreja está vazia. Às vezes a gente vem no sábado, que é o nosso grande dia de culto, e há bancos vazios. Os programas dos jovens. Se nós desafiarmos, por exemplo, a igreja para um trabalho missionário mais arrojado, dedicação, trabalho nos lares, etc., é possível que muitos não se alistem nas fileiras. Essa é uma igreja que não tem praticado a fé de forma genuína. Isso tem que ver com você e comigo. Imagine o que seria a história da igreja do nosso tempo, se homens como Policarpo, como Saulo de Tarso se levantassem outra vez. Homens incansáveis pelo evangelho. Não interessava quais fossem as dificuldades do caminho. Não tinham carros, não tinham cavalos, andavam a pé por aquelas estradas. Sem pão, sem água. Escondendo-se nas penhas das rochas, porque eram perseguidos pelo Império Romano. Mas eles não se calavam em nome de Jesus Cristo. O mesmo fogo que uma vez animou essa igreja, que foi a presença do Espírito, isso está prometido para a igreja dos nossos dias. E quando isso acontecer, isso não acontece por mágica. Isso acontece como resultado de busca. Quando você bate a porta. Quando isso acontecer na igreja, não será necessário mais do que metade dos que estamos aqui. Com muito poucos, Deus poderá evangelizar essa cidade inteira e essa região inteira. E o evangelho será pregado, e Deus despertará homens e mulheres em diferentes lugares desse planeta. E o evangelho será pregado, então virá o fim. O convite para você nessa noite é que nós já não estamos vivendo o tempo de Esmirna. Não há perseguição. Os métodos do inimigo de Cristo são outros. Ele percebeu que perseguindo pessoas e levando pessoas à morte, ele torna a fé ainda mais vibrante, ainda mais determinada. Mas quando simplesmente ele propõe outras alternativas à fé, vão à igreja, fiquem à vontade, participem das práticas da fé, mas quando voltarem para casa, quando entrarem nos momentos de rotina da própria vida, pratiquem aquilo que todos praticam. Comam das coisas sacrificadas aos ídolos, aos demônios, os filmes, as músicas, os livros, as celebrações. Deus está preparando um povo. Você pode fazer parte dele. Ser membro dessa igreja ou de qualquer comunidade de fé não garante que você integrará esse povo. O que garante que você pode integrar esse povo é caminhar ao lado de Cristo
de mãos dadas com Ele, cada momento da sua vida. Deus nos abençoe. Para término desse culto de adoração a Deus, convocamos os irmãos que se coloquem em pé e vamos cantar as estrofes do hino 556. Um hino que fala uma promessa que nós aguardamos. A bela cidade. Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo Jesus. É morada de jaspe luzente, toda cheia de glória e de luz. E no meio da praça um rio, é com fonte de vida eterna. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das lindas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem temores entrarão na mansão paternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chamar e disser-lhes, receber o eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisarão o azul e cristal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o seu nome, nós engrandecemos o Senhor, Amém. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, ao revelar-nos através da sua palavra, os grandes embates que haveríamos de travar permanecendo nesse mundo de pecado. Queremos te pedir, Senhor, a sua proteção e o seu cuidado. Queremos caminhar de mãos dadas com o Senhor. Queremos levantar cada dia em comunhão. Queremos terminar cada dia agradecendo ao Senhor pelas bênçãos do dia. Queremos te pedir que o Senhor ilumine a sua igreja. Amém. Que o Senhor mantenha os nossos corações aquecidos pelo convívio permanente com o Senhor. Amém. Traz-nos de volta à sua casa.
cada vez que aqui for celebrado um culto de adoração ao seu nome, Amém. para o nosso enlevo, para o nosso preparo para o encontro do grande dia. Amém. Guarda também os nossos queridos que não puderam vir, onde eles estiverem, que o seu Espírito possua o seu povo com poder. Amém. E que os seus anjos sejam quais muros de proteção à nossa volta. Amém. É o que nós suplicamos pela vitória que o Senhor alcançou no Calvário. Amém. Amém, Senhor. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei